Você já parou para pensar o que realmente significa liberdade, mas de verdade, quando o assunto é dinheiro? Pensa comigo rapidinho. Se você parasse de trabalhar hoje, quanto tempo conseguiria viver sem o seu padrão de vida? Sem depender de salário, sem favores ou empréstimos? Talvez, só de ouvir já venha um friozinho na barriga, né? Essa pergunta separa, de um lado, quem está sempre correndo atrás das contas e do outro, aquele grupo pequeno de pessoas que realmente experimenta a liberdade financeira. Vou abrir aqui os números para vocês. Mais de 76% dos brasileiros estão endividados. E pasme, mais de 70% das pessoas ainda deixam dinheiro parado na poupança, perdendo valor todos os dias para a inflação. Eu sei que pode parecer meio dura essa realidade, mas é necessário encarar. Porque enfrentar a verdade é o ponto de largada para a transformação financeira. E talvez hoje seja exatamente essa a sua situação. E tudo bem, mas o que eu vim mostrar aqui é que liberdade financeira está mais perto do que a maioria imagina. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar a diferença entre liberdade financeira e independência financeira. Eu vou te mostrar também os 6 passos para conquistar a sua liberdade e como calcular o seu número de liberdade financeira. E o mais importante, qual deve ser o seu próximo passo realista nessa jornada. E não esquece também, já curte, salva esse vídeo para não perder nenhuma sacada valiosa pelo caminho. Prazer, sou Márcio Bizarro, educador financeiro e fundador do projeto Reconstrução Financeira. Eu quero te contar uma coisa. Eu já estive exatamente aí onde você está sentado agora. Me lembro como se fosse ontem. Uma noite, deitado, o teto rodando e eu fazendo contas sem parar. Dívidas até o pescoço, medo de atender o telefone, um cansaço que nem dormir curava. Eu sei o que não é ter paz por causa de dinheiro. Só que houve um momento em que tudo mudou. E a virada para mim foi entender uma verdade simples. Dinheiro não é o objetivo final. É a ferramenta. Quando você descobre como usar essa ferramenta, você para de ser dirigido por ela e passa a dirigir a própria vida. Tem gente que acha que liberdade financeira significa ser milionário, mas não é isso. Liberdade financeira é dominar o seu dinheiro. E com isso, não ser refém das dívidas, nem de um salário que mal dá para fechar um mês. Vamos fazer um teste juntos? Você paga as contas no prazo sem medo? Você consegue separar um pouco de dinheiro antes de gastar? Tem uma reserva de emergência? Sabe exatamente para onde vai cada centavo seu? Se sim, você está a passos da liberdade. Agora pensa na sua vida. Qual seria para você um sinal prático de liberdade financeira? Pode ser algo simples, como não depender do cartão de crédito para fechar o mês. Ou quem sabe, poder viajar sem se endividar. Ou até financeiramente dormir em paz. E nunca esqueça disso. Dinheiro é como um carro. Ou você segura o volante, ou ele te arrasta para onde quiser. Muitas pessoas, inclusive eu, lá atrás, confundem liberdade com independência financeira. E deixa eu te antecipar, não são a mesma coisa. Liberdade financeira vem primeiro. É quando você pode tomar decisões sem o peso das dívidas. Você ainda trabalha, mas trabalha porque quer, e não porque não tem jeito. Aqui, importa menos o quanto se ganha, e muito mais o quanto você consegue decidir de forma serena sobre o seu dinheiro. Já a independência financeira é o estágio avançado. É quando o seu patrimônio gera renda passiva suficiente para bancar todo o seu estilo de vida. Aqui, o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. A melhor forma de entender é essa. Liberdade é o caminho, independência é o destino. E o mais importante, ninguém chega na independência financeira sem antes conquistar a liberdade financeira. Agora, olha que interessante, eu conheço muita gente que ganha muito e ainda assim vive presas nas dívidas caras, na ansiedade, nas escolhas ruins. Ou seja, riqueza não garante liberdade. O que garante liberdade é o jeito que você gerencia e lida com seus dinheiros. No fim, não é sobre juntar mais, é sobre aprender a decidir melhor. Eu conheço gente que ganha muito e ainda assim vive presa. Dívidas caras, ansiedade, escolhas ruins. Ou seja, riqueza não garante liberdade. O que garante liberdade é o jeito que você gerencia e lida com todo o seu dinheiro. No fim, não é sobre juntar mais, é sobre aprender a decidir melhor. Agora vamos para a parte prática.
Como de fato conquistar a sua liberdade financeira? Eu gosto de dividir esse processo em 6 passos fundamentais. Eu quero que você preste atenção, porque esses passos podem mudar completamente a sua relação com o dinheiro. Mudou para mim. Passo 1. Reveja e repense seus gastos. Anote tudo. Cada café, cada assinatura, cada gasto, por menor que seja. Porque sem clareza não existe mudança. Eu já ouvi muita gente dizer, mas eu ganho pouco, o que eu vou anotar? Vou te contar rapidinho. Quando eu comecei a anotar tudo, percebi que boa parte do que eu recebia estava simplesmente evaporando em pequenas saídas. Só de perceber, já mudei a trajetória. E isso serve para qualquer valor de salário. Passo 2. Quite suas dívidas. Comece pelas mais caras, como cartão de crédito e cheque especial. Negocie. Troque por outras dívidas mais baratas se for preciso. Mas não viva refém disso. Acha impossível sair do vermelho? Eu mesmo achei. Parecia um buraco sem fim. Mas, quitando uma por uma, aos poucos, o cenário vira. O segredo está em começar, mesmo que seja devagar. Passo 3. Crie um planejamento. Defina metas de curto, médio e longo prazo. Sem direção, qualquer caminho vai te deixar perdido. Passo 4. Monte uma reserva de emergência. Se você tem estabilidade no emprego, como servidor público, pode começar com 3 a 5 meses do seu custo de vida mensal. Se não tem estabilidade, sugiro entre 6 e 12 meses. Não é um valor fixo. Cada um sabe da sua necessidade. E se você ainda quiser ainda mais segurança, pode chegar até 18 meses de reserva. Essa reserva deve estar aplicada em algo seguro, como Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. Essa é a sua proteção contra imprevistos. E só aqui você alcança uma paz que a maioria dos brasileiros nunca experimentam. Passo 5. Eduque-se financeiramente. Assista aos vídeos anteriores, leia livros. Um clássico que eu recomendo é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele diz que a principal razão pela qual as pessoas têm problemas financeiros é que passaram anos na escola, mas não aprenderam nada sobre dinheiro. O resultado é que aprendem a trabalhar por dinheiro, mas nunca fazê-lo trabalhar para elas. Quanto mais conhecimento, mais clareza. E quanto mais clareza, mais segurança nas suas decisões. Passo 6. Comece a investir. Não espere sobrar dinheiro. Não espere a condição perfeita porque ela nunca vai chegar. Apenas comece, mesmo com pouco, mas comece. O segredo não é o valor inicial. O segredo é a consistência dos aportes. Eu quero que você guarde isso. Liberdade financeira não se conquista com um salto. Ela é construída com passos consistentes, com pequenos passos, dados todos os dias. Mas quanto é necessário para tão sonhada liberdade financeira? Bom, fica comigo porque agora você vai aprender na prática como descobrir o seu próprio número da liberdade. O alvo que pouca gente conhece, mas que pode mudar completamente o seu jogo. A pergunta que mais ouço é: quanto eu preciso para conquistar a liberdade financeira? E a verdade é simples, não existe um número mágico, existe o seu número. Esse número começa quando você coloca as dívidas sob controle, quando monta uma reserva de emergência e quando finalmente consegue reduzir a ansiedade que os boletos trazem todo mês. Eu sei muito bem o que é não ter esse controle. No final da década de 90, eu estava completamente endividado. Foi nessa época que eu conheci minha esposa e junto dela suas amigas. A mãe das amigas da minha esposa se chamava Dona Gilberta. Foi uma pessoa que marcou profundamente a minha vida. Ela me tratava com um carinho enorme. Muitas vezes me chamava para viajar para Cabo Frio. E lá nos levava para restaurantes que não eram baratos. Lugares que naquela fase eu simplesmente não tinha a menor condição de pagar. Eu até fingia na hora de pagar em puxar a carteira. Mas ela certamente sabia que eu não tinha um centavo na carteira. E com toda a generosidade que ela tinha, ela dizia para mim: meu filho, deixa que eu pago. Ela sabia exatamente a minha situação e ao mesmo tempo me incentivava a evoluir, a estudar. Essa lembrança me dói, mas também me inspira, porque hoje, quando volto a esse mesmo restaurante, entro com a cabeça erguida, pago a conta com tranquilidade e com orgulho de ter me tornado aquilo que ela sempre acreditou que eu poderia ser. Por isso, deixo aqui a minha gratidão eterna. Obrigado, Dona Gilberta.
Bom, voltando à nossa aula, eu tenho que falar que a liberdade financeira não é sobre ostentar, nem sobre acumular milhões. É sobre respirar aliviado, é acordar sem aquele peso no peito. É poder escolher sem medo, sem vergonha, sem depender de ninguém. Claro, a independência financeira é o próximo degrau. É quando sua renda passiva cobre todo o seu padrão de vida. Mas antes de chegar lá, você percorre fases importantes. Vamos a essas fases. Fase 1. Equalize suas dívidas. Não é zerar tudo de uma vez, até porque é impossível. É organizar, negociar juros altos, ajustar parcelas, sair da bola de neve. Fase 2. A fase da acumulação. Aqui, você foca em montar sua reserva de emergência. É começar a investir, mesmo que com pouco. Mas o importante aqui é a aquisição de bons hábitos. Se você ainda não assistiu, veja meus vídeos anteriores. Neles, eu explico passo a passo como montar uma reserva e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Fase 3, a fase da multiplicação. Com consistência, o patrimônio cresce e começa a gerar renda. É aqui que você começa a vislumbrar a liberdade financeira, pouco antes da independência financeira. Fase 4. Preservar e desfrutar. Você passa a viver nessa fase com tranquilidade, sabendo que sua renda passiva cobre todo o seu padrão de vida. Mas cuidado, não pule etapas. A pressa e a ganância podem te empurrar para o fracasso. A liberdade financeira é construída com racionalidade e constância e bons hábitos. É nesse ponto que você deixa de trabalhar desesperadamente pelo dinheiro e ganha paz financeira. E o dinheiro passa a complementar boa parte da sua renda. Agora é com você. Quero que pegue papel e caneta ou abra uma planilha no computador ou celular. Eu vou disponibilizar uma planilha pronta com fórmulas para te ajudar nessa caminhada. O link vou deixar aqui embaixo. Não deixe de baixar. E agora responda 2 perguntas simples. Primeira pergunta: quanto você gasta em média por mês? Não chute. Olhe seus extratos, boletos e faturas. Anote o valor real, porque clareza é o primeiro passo da liberdade. Segunda pergunta: qual é o valor da sua liberdade financeira? Ou seja, qual valor você precisa poupar para montar sua reserva de emergência e começar a gerar rendimentos? Esse exercício parece simples, mas pode mudar completamente sua forma de enxergar o dinheiro, porque a partir do momento em que você define um alvo, você traça um caminho para chegar até ele. Sem alvo, você atira para todos os lados e não acerta nada. Com o alvo, cada passo faz sentido. Então, faça isso agora. E se quiser ir além, compartilhe esse número nos comentários. É uma forma de se comprometer publicamente e também de inspirar outras pessoas que estão na mesma jornada. Lembre-se, só quem tem alvo consegue alcançar um objetivo. Bom, estamos chegando ao final da aula. E é importante recapitular. Liberdade financeira não é ser milionário, é ter controle sobre o dinheiro, é ter paz nas escolhas, é ter clareza no caminho. Liberdade não é independência, mas é o primeiro passo para chegar lá. E qualquer pessoa pode começar essa jornada, desde que esteja disposta a dar os primeiros passos. A mensagem que eu quero deixar é simples. Não é sobre dinheiro, é sobre liberdade de escolhas. Escolhas erradas, resultados errados. Escolhas certas, resultados certos. Agora, eu quero ouvir você. Qual o valor da sua liberdade financeira? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos e, se possível, responder alguns nos próximos conteúdos. E claro, curte esse vídeo, deixe seus comentários. Isso ajuda o algoritmo a entender a relevância do canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esqueça de acessar o site www.projetorf.com. Lá a gente consegue baixar materiais gratuitos como a planilha. E isso vai te ajudar rumo nessa liberdade financeira. Eu sou Márcio Bizarro, educador financeiro, e vejo você na próxima aula do Projeto RF. Até lá!